Mais um vídeo sobre a caixa Sony GX12. Hoje eu tenho aqui todos os componentes, os speakers dela do lado de fora. Todos eles são da Novik, do ano de 86. Então eu já começo a achar que essa caixa foi feita em 86, tá? 86, 87. Os speakers aqui, os woofers, também são da mesma data, ó, 86. Aqui ó, 86, um imã bem grande. Então para levantar essa curva de impedância eu vou usar o DATS. Ele é um hardware aqui, associado com um software, que ele consegue fazer medição de capacitância, resistência, impedância. Então, por exemplo aqui ó, eu vou colocar num capacitor. Vamos medir aqui a capacitância desse capacitor. Vamos lá, 5,9 microfarads, capacitor de 5,6. Também ele consegue medir resistores. Aqui ó, esse é resistor de 1K. Opa. Agora tem que trocar aqui a medida. Resistor. Então, 999,72 ohms. Então, está bem calibrado. Agora a gente vai então levantar as curvas de impedância desses alto-falantes aqui. Vou colocar aqui no primeiro woofer. Tá. E vou aqui no impedance sweep, ele vai gerar de 1 Hz até 20 kHz, ele vai medir a impedância em cada ponto. Tá. Então temos aqui a impedância do primeiro alto-falante, ela tem esse comportamento aí. Então a gente tem um pico de impedância aqui, que é a ressonância dele, em 30 Hz, ele tem 18 ohms. Tá? Aqui logo depois disso ele tem 4 ohms e meio em 156 Hz. Eu vou salvar essa curva aqui em um arquivo. Eu já tenho aqui eles nomeados, deixa eu achar aqui. Aqui, woofer 1. Então vou salvar aqui em cima. Tá. Também vou colocar isso na memória. Vou colocar aqui Alt 1, aí só vem na memória 1 ali, para a gente visualizar e comparar com o outro. Agora a gente vai ver a impedância do outro woofer, para ver se está da mesma situação, tá? Com a mesma, se está semelhante essa impedância. Então temos aqui em verde, ó, está bem semelhante. Então parecem woofers em bom estado. O outro tem um pico de impedância em 30,28 Hz e a impedância mais baixa aqui também, mais ou menos 150 Hz. Está tudo muito parecido. Então vou salvar essa segunda curva do segundo woofer. Então woofer 2, salvei e vou colocar ela na memória 2, tá? Alt 2 está aqui. Então salvei também ali, para a gente poder ter, por exemplo, as duas juntas. Ó. Agora vamos ver aqui de um mid-range, como é que está a impedância dele. Vamos lá. Mid-range com um som bem alto. Então ele tem aqui um pico de impedância de 15 ohms em 712 Hz, aqui é a ressonância dele. E logo depois ele tem uma impedância baixa aqui, 7,8 ohms em 1000 Hz. A resistência ohmica dele é 6,6 ohms. E depois ele sobe a impedância lá em 20 kHz, mais ou menos, 18 kHz, ele está com 17 ohms. Então vamos salvar essa curva aqui também. Esse aqui é o MIDI número 1.
salvar aqui. Tweeter MIDI 1. Salva. Tá salvo. Vou colocar na memória 3. Pronto. Agora vamos fazer do outro MIDI range aqui. Vamos ver se ele está com as mesmas características. Então, ficou mais ou menos nas mesmas frequências, só a impedância subiu mais aqui em 690 Hz, está praticamente igual, tá? A baixa impedância aqui também tá ok. Tá aqui nos 1000 Hz também. Tá tudo praticamente igual. Vou salvar esse aqui como MIDI range 2. MIDI range 2. Tá salvo, vou colocar na memória 4. E agora a gente vai ter aqui, vamos dar uma comparadinha um com o outro aqui, memória 3 e memória 4. Ó, são iguais. Memória 2 e 3, ó, aqui eu estou colocando mais alto-falantes na tela, tá? Então é bom porque a gente pode comparar as coisas depois aqui. Agora vamos para um dos tweeters. Deixa eu ver se esse aqui é o tweeter 1, é o tweeter número 1. Deixa eu prender aqui. Pronto. Vamos fazer a impedância dele. Então nos apresentou essa curva de impedância aqui. Ressonância em 1437 Hz, onde ele tem 8 ohms. Aqui embaixo ele está com 4 ohms, tá, de DC. Interessante porque ele diz aqui que ele é 8 ohms. É o NT 2/7. Parece que diz ali 28 de 12 de 86. Deixa eu ver se diz algum modelo aqui. Não, não diz. Se diz algum modelo aqui também não diz. Só diz que é 8 ohms. Então a impedância aqui do tweeter meio baixa para um tweeter de 8 ohms, tá? Ele só realmente apresenta 8 ohms aqui no pico de ressonância. Depois ele já apresenta 5 ohms. 5 ohms, aqui ele apresenta 6 ohms em 8 kHz, então uma impedância meio baixa. Vou salvar aqui a curva. Então esse aqui é o tweeter 1, TW1, salvar. Agora vamos para o tweeter 2. Conectei aqui. Vamos ver a impedância desse tweeter. Então apresentou aqui uma impedância também perto de 5 ohms, 4 ohms. Aqui um pico de ressonância em 1400 Hz. Depois a impedância já baixa para 5 ohms de novo. Então parecidos, tá? Eu vou então salvar essa curva aqui como o tweeter 2, que está aqui, certo? Eu esqueci de colocar na memória, vou colocar esse aqui na memória 6, tá? E deixa eu colocar, medir de novo aqui o outro tweeter para colocar na memória 5. Pronto, então agora eu tenho todos eles nas memórias. Então aqui a comparação dos dois tweeters, curva de impedância. Aqui a comparação dos dois mid-ranges, curva de impedância deles. Aqui a comparação dos dois woofers, mostrando a curva de impedância. Então todos eles estão em boas condições, todos eles estão com a impedância semelhante, com as frequências semelhantes. E a gente pode ficar tranquilo, porque aparentemente as caixas vão estar produzindo um som igual.
tá? Se a gente tem aí a análise de impedância muito semelhante, qualquer problema que aconteça, a impedância já muda drasticamente. Por exemplo aqui, ó, se eu pegar um woofer aqui e, por exemplo, eu tocar no cone aqui, ó, vou tentar tocar no cone e mandar medir a impedância, tá? Ó, já ficou totalmente diferente. Vejam ali, ó, no caso, a minha pulsação, a minha tremedeira, digamos assim, enquanto eu apertei o cone, se manifestou ali, tá? Qualquer coisa, uma bobina roçando, ia se manifestar aqui. Então vejo que deslocou tudo. Se eu agora sem a mão, ó, ele volta ao normal. Então se eu colocar, por exemplo, um peso aqui em cima, deixa eu colocar aqui uma bolinha de mouse, ó. Então coloquei essa bolinha de mouse aí, ó. Vejam como já mudou a situação, criou um outro pico de ressonância ali. Se eu trocar aqui de lugar a bolinha, ó, por exemplo, já vai ter outro comportamento. Então vejam que criou mais um outro pico ali de impedância, tá? Então já deslocou para o lado do que era. Então qualquer coisa que a gente colocar, qualquer problema que o cone tiver, né, alguma coisa empenando ou pesando diferente, vai mudar. Vou colocar essa bolinha de lâmpada aqui em cima para ver o que acontece. Bom, essa só alterou um pouquinho aqui, ó, nessa região. Não fez muita coisa. Mas vejam que se eu colocar, por exemplo, aqui um conector, ó, a impedância já vai mudar. Olha aí, ó. Mudou aqui a característica. O pico já veio mais para a esquerda, ó. Então, a análise da impedância da caixa acústica e dos tweeters, mid-ranges e alto-falantes é muito importante. A gente tem que ter ela em mente, tá? Eu já ensinei como fazer levantamento da curva de impedância das coisas com um voltímetro analógico, por exemplo, esses de ponteiro, pode ser um digital também, um gerador de áudio, que pode ser o celular, e um amplificador flat, tá? Um amplificador sem controles tonais, que a gente consegue também fazer esse levantamento aqui de impedância. Na verdade precisa também de um resistor. Então procure nos meus vídeos aqui no passado que vai encontrar essa forma de fazer esse gráfico aqui sem precisar do DATS. Certo? Um abraço.